Queridos e amados irmãos e irmãs, com muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizer que é um prazer muito grande estar aqui nesta manhã para rever aqui os nossos irmãos e amigos, louvar a Deus pela vida do nosso pastor Armando. Deus abençoe, pastor, pelo carinho do senhor. A irmã Cristina também, Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida do pastor Denis, Soninha, minha irmã, Deus te abençoe. O Danilo e o Felipe, que estão chegando por aí, né? Agradecer a Deus pela vida do pastor Alexandre. Pastor Roberval, né? Deus abençoe. Enfim, é bom ver todos os irmãos aqui dessa casa e poder participar aqui da ceia do Senhor, nessa primeira ceia do ano de 2021. Nós queremos aqui, com a licença do pastor, dizer aos irmãos que nas terças e quintas-feiras nós estamos com um curso de formação de lideranças aqui. E o que nós tratamos nesse curso são matérias doutrinárias e teológicas. E nós tivemos... Obrigado, querido. Nós tivemos a aula presencial na terça e na quinta-feira a aula pelo Meet, uma aula online. Então você que quer se aprofundar um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus, venha estudar conosco, tá bom? Você é o nosso convidado. Procure aí o pastor Denis, pastor Armando e a nossa irmã que está nos auxiliando aqui na secretaria, que é a irmã Jéssica, tá? E vem estudar. Na terça-feira, e eu agradeci muito a Deus pela presença do pastor Armando aqui, né? Porque ele fica como mediador dos debates. Cadê o Fábio? O Fábio está aí? Não. O Fábio eu acho que não veio. O Fábio é o mais polêmico dos teólogos que vocês têm aqui, viu? Ele é o mais questionador. Ele e o Vitor. Cadê o Vitor? Ali, ó, o Vitor. Eles estão querendo já dominar as galáxias, umas coisas. A gente olha para a pessoa, a gente não sabe o que passa na cabeça dela. Obrigado, querida. A gente está pensando aqui em Barueri, São Paulo, né? Aí tem gente ampliando assim, né, os horizontes. Mas a aula foi muito boa e Deus abençoe. É muito importante que os irmãos, podendo, estejam conosco aqui, aprendendo a palavra de Deus. Eu trouxe, irmãos, esse livrinho meu aqui, Os Direitos Autorais sobre os Textos Bíblicos, e esse daqui, 10 palavras sobre o Evangelho que traz esperança. Você que quiser, no final nós vamos estar expondo ali. Adquira e nos abençoe em nome de Jesus. Salmo 126. Diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. E então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Sim, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com certeza, trazendo consigo, com alegria, todos os seus molhos. Amém e amém. Queridos irmãos, Deus prometeu a Israel que colocaria Israel numa terra que iria manar leite e mel. E a palavra de Deus diz que durante a peregrinação desértica, Moisés determinou que 12 espias do povo fossem à terra para identificar e constatar se aquela palavra de Deus era uma palavra confiável ou não. E a Bíblia diz que os 12 espias chegaram lá em Israel, em Canaã, e viram algo extraordinário. Viram 2 homens carregando um cacho
de uva. Viram um cacho de bananas do tamanho de um homem, e viram tamareiras enormes e com idades passando mais de século. Esses 12 homens trouxeram um relato de que, de fato e de verdade, a terra manava leite e mel. Isso tem a ver com a fertilidade, isso tem a ver com a capacidade de produção, isso tem a ver com a riqueza dos recursos hídricos, enfim. A cidade era de fato e de verdade aquilo que a Bíblia chama em hebraico de Eretz Menuhá, a cidade ou a região ou a terra de descanso. Seria um porto de descanso para a nação de Israel e o povo peregrino de Abraão. Deus usou Josué e Josué colocou esse povo na terra de Canaã e Israel começou a construir e edificar a nação. A nação se tornou uma nação poderosa nos tempos de Davi, uma nação tão poderosa naquela região que começou a oprimir e dominar os povos no entorno, de modo que, no tempo de Davi, há uma lista considerável de nações que faziam fronteira com a nação de Israel, que pagavam tributos a Israel em nome da paz. Na época de Salomão, Salomão teve a oportunidade de dar o upgrade à cidade e a toda a nação, fazendo ruas, estruturando saneamento básico, edificando muros e construções suntuosas. Dentre estas, se destaca ali a construção que Salomão fez do templo, que marcou o seu tempo, o templo que marcou o seu tempo, que é o templo de Salomão, que se tornou uma das maravilhas do mundo antigo. E aí a nação de Israel prosperou, alcançou o status de maior nação do Oriente, dominando e sendo senhora das nações ali no entorno. Mas como o povo de Deus, parece-me que quando está nas benesses, nas beatitudes, quando está de vento em polpa, vai desprezando o Senhor e esquecendo-se de Deus. Foi isso que aconteceu com Israel. O povo começou a esquecer-se de Deus e começou a praticar a idolatria. A idolatria, ela é um pecado capital, porque, em regra, você vai se assemelhando ao seu Deus. É por isso que o Salmo 115 diz assim: tornem-se semelhantes a eles todos aqueles que os confeccionam e adoram, falando sobre os ídolos. Quem faz um ídolo, torna-se semelhante ao ídolo, porque você vai reproduzindo os aspectos morais do seu Deus. Como os deuses que Israel passava a adorar num ato de idolatria e rebeldia contra Deus eram deuses imorais, a nação de Israel, a partir da idolatria, começa a desenvolver uma série de imoralidades. E dentre estas imoralidades vem a entrega, a prostituição de forma desgovernada. Além disso, por causa das fragilidades, a nação de Israel começa a fazer pacto com as nações no entorno. E, por fim, começa a oprimir o pobre, o necessitado, o desvalido. E diante desse quadro, Deus começa a levantar profetas. E os profetas são levantados para dizer: olha, corrijam as condutas de vocês, parem de pecar, mudem as obras de vocês, porque senão eu vou cumprir em vocês Deuteronômio 28. E em Deuteronômio 28 tem ali uma promessa condicionada. Se você ouvir atentamente a voz do Senhor seu Deus e fizer tudo o que ele vos mandar, essas bênçãos virão sobre você e te seguirão. Mas se você, ouvindo a voz do Senhor seu Deus, endurecer a sua cerviz, estas maldições virão sobre você. E há ali um alistamento, há ali um rol de maldições que viria sobre a nação quando esta passasse a praticar a idolatria, a prostituição, vinculação com as nações estrangeiras e opressão e injustiças.
E então Deus começa a levantar os profetas que resgatam os preceitos da lei e diz: olha, Israel, melhore, muda de conduta, arrependa-se, se humilhem e busquem uma restauração de Deus, porque senão aquelas maldições ou aquelas palavras de juízo de Deus proferidas em Deuteronômio 28, essas palavras vão se tornar realidade. Vocês vão experimentar um tempo de opressão, um tempo de invasão estrangeira, um tempo de fome, um tempo de estiagem, de sequidão na terra tão grande que a terra de vocês não vai produzir, e a sociedade de vocês não é baseada numa sociedade industriária, onde as pessoas trabalham com manufaturas industriais, não. A sociedade de vocês é baseada na agricultura, na agropecuária. Vocês dependem das estações do ano, trabalhando e conduzindo-se de forma coordenada. Mas Deus está dizendo que se vocês não mudarem a conduta de vocês, Deus vai vir a vocês com um juízo muito severo, e Ele vai promover esse juízo ao longo do tempo para resgatar vocês do pecado. A nação passou a viver numa grande gangorra espiritual. Em determinados momentos o povo estava bem, em determinados momentos o povo estava muito ruim. E aí Deus ia levantando os profetas e orientando, trazendo a palavra e dizendo a respeito dos riscos iminentes de uma vida em desobediência a Deus. E a palavra do Senhor diz que o povo começou a pecar de forma contumaz e incontrolável, e Deus foi mandando juízos que estão previstos lá em Deuteronômio 28. Deus cerrou os céus, e os céus ficaram sem derramar água, e o povo não tinha condições de colher, e logo não tinha condições de se alimentar, e logo não tinha condições de alimentar os seus animais, e a nação foi à bancarrota econômica. O povo começou a pecar, e Deus mandou pestes e doenças e enfermidades e chagas e epidemias e pandemias no meio do povo, de modo que o povo começou a sofrer por causa do pecado. Mas o povo não melhorava, e Deus então foi escalonando e foi mandando, como um técnico que vai mandando seus jogadores para tentar salvar o time, sabe? Como um rei que vai tentando mandar frações do seu exército para vencer a guerra. Deus também vai fazendo isso, Ele vai mandando juízos. Mas tem lá em Deuteronômio um dos juízos que é o mais severo, que é o mais agudo, que é o mais violento, e que talvez represente algo que seja pior do que a própria dizimação da vida, a própria morte, a própria perda da vida, que é a ideia de que Deus iria levantar nações para invadir a terra de Israel e retirar o povo de Israel da terra. Sim, da terra que manava leite e mel. Sim, da terra que tinha um cacho de uva que 2 homens precisavam carregar. Sim, esse era um juízo de Deus que está previsto lá no livro de Deuteronômio. Olha, como medida final, como última tentativa, como remédio final para o erro de vocês, eu vou desarraigar, eu vou tirar, eu vou arrancar vocês da terra. Essa terra que eu dei, que Abraão palmilhou, Isaac palmilhou, Jacó palmilhou, essa terra que eu dei a Moisés, que eu dei a Josué, essa terra que eu disse que seria o ambiente no qual a minha glória repousaria, sim, essa terra que eu dei a vocês e que eu fiz vocês prevalecerem diante de muitos inimigos que por diversas vezes tentaram tomar essa terra de vocês, essa terra mesmo eu vou arrancar de vocês. Eu vou tirar de vocês, vocês vão perder o domínio, vocês vão ser expropriados, vocês vão ser desapossados, vocês vão ser desapropriados, vocês vão ser retirados da terra. Eu vou levantar uma nação estrangeira para punir vocês de forma severa. E eu vou pegar vocês e vou colocar vocês num cativeiro. E eu vou manter vocês no cativeiro como eu mantive no deserto. No deserto eu mantive vocês por 40 anos. E lá eu só parei de permitir que vocês andassem em círculo quando vocês estavam limpos de toda uma geração corrompida que havia saído do Egito. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Só que vocês não vão ficar 40 anos, vocês vão ficar o dobro disso. Vocês vão ficar quase 80 anos.
Vão ficar, na verdade, 70 anos. 70 anos de purgação, 70 anos de limpeza, 70 anos de higienização, 70 anos de sanitização, 70 anos de purificação. Eu vou manter vocês no cativeiro, e aí acontece isso. Israel vai para o cativeiro, porque Israel é quanto mais nos seus pecados. E a nação de Israel é oprimida pela Babilônia, pelos medos, pelos persas. E então, em 586, Nabucodonosor invadiu Judá e levou cativo. Em 722, Salmaneser, Tiglat-Pileser, que eram reis da Assíria, invadiram o norte. E em 586 a.C., Nabucodonosor, que tinha o seu exército liderado por um homem chamado Nabopolassar, esse indivíduo era acompanhado por um general chamado Nabuzaradã. Eram só nome de demônios, mais ou menos. E aí esses homens perversos, em 586, invadiram Judá e cumpriram a palavra de Deus. E aí o povo de Judá foi retirado também e foi colocado no cativeiro. E lá no cativeiro esse povo foi amassado, como um oleiro amassa o barro. Lá no cativeiro esse povo foi submetido ao fogo, como um ourive submete o ouro ao fogo, para que houvesse ali uma purgação do mal. Deus queria que eles nunca mais se prostrassem diante de outro Deus. Deus queria que eles nunca mais prostituíssem espiritualmente. E Deus então os sustenta ali por 70 anos. Houve da parte de Deus uma opressão tão forte que o Salmo 137 diz que os que estavam lá na Babilônia, os que estavam ali na região da Mesopotâmia, os medo e persas, chamavam os hebreus e diziam assim: por favor, nós queríamos conhecer alguma coisa da cultura de vocês, cante-nos um hino ou uma música que vocês cantam lá, cante-nos uma cantiga de roda, cante-nos alguma coisa que diga a respeito e que reflita a cultura de vocês. E quando eles pensam na cultura deles, é uma cultura teocrática, baseada na fé, baseada no culto, em que tudo gira, orbita em torno do culto. E eles dizem assim: como é que a gente pode cantar uma música de Sião? Porque as nossas músicas de Sião não são cantadas na forma como as outras nações cantam, louvando a natureza, louvando as relações humanas, louvando até o pecado. Não. As verdadeiras músicas, cantigas, melodias, as verdadeiras estruturas musicais do nosso povo têm a ver com a nossa fé. E nós estamos aqui debaixo da opressão do nosso Deus. Talvez o nosso Deus nem nos queira mais. Talvez o nosso Deus nem se lembre de nós mais. E então nós não podemos cantar em terra estranha. Nós não podemos cantar porque os nossos ossos estão quebrados, a nossa alma está fragilizada, a nossa mente está vivendo o juízo de Deus. A angústia era tão tamanha que havia entre eles aqueles que já tinham se acomodado e imaginavam que nunca Deus iria restaurar o seu povo. Mas lá no Egito, ou melhor, lá na Babilônia, Deus começa a motivar os profetas e começa a dizer: olha, assim como eu disse por Jeremias que eu iria mandar vocês para o cativeiro, eu disse também por Jeremias que esse cativeiro duraria 70 anos, duraria o tempo suficiente para eu purgar de vocês toda a maldade. E agora, tendo vocês sido purgados, eu quero dizer a vocês que eu vou movimentar os reinos da terra, e eu vou começar um processo de libertação. Do mesmo jeito que eu comecei numa visão mundial, um trabalho global, para que vocês viessem para o cativeiro, porque Israel tinha pacto com o Egito, e Israel e o Egito mandavam no Oriente Médio. Ninguém conseguia destruir Israel e o Egito, mas aí de repente Deus levanta a Assíria na época do cativeiro, e a Assíria desbanca o Egito e fragiliza Israel. Aí Israel ficou bem com a Assíria por conta de um acordo de paz e ficou
praticando lá a vassalagem, pagando tributos para a Síria, e Israel ou Judá se segurou. Aí então Deus fala: bom, eu preciso mexer no mundo para tocar nesses homens. E aí Deus então levanta uma nação, que é a Babilônia, que destrói a Assíria e que muda a política, e diz assim: não, nós vamos destruir a Síria e o Egito e vamos atacar Judá. E aí Deus fala agora, depois de 70 anos, diz assim: do mesmo jeito que eu mexi com as nações para levar vocês para o cativeiro, eu vou mexer também. Eu vou trazer as nações, eu vou levantar um império, um reino mais poderoso do que a Babilônia. Eu vou levantar um governo mais extraordinário, um militar mais estratégico, alguém que tenha uma capacidade belicosa muito maior. Exatamente para quê? Para que eu possa libertar vocês. E aí Deus levanta um indivíduo chamado Ciro, e o Daniel muito provavelmente deve ter tido contato com o Ciro, e o Daniel leu o capítulo 44 e o capítulo 45 de Isaías para Ciro, e lá diz: a ti, ó Ciro, a quem eu tomo pela mão direita para bater as nações, eu vou te engrandecer, eu vou fazer de você um poderoso. E depois que você estiver no poder, no pináculo da autoridade do mundo, quando eu fizer de você a maior autoridade do mundo, pegue a chave do cativeiro, pegue a chave da prisão, pegue a chave das correntes, dos cordéis, dos cadeados, e abra as portas da nação, abra as portas do território para o meu povo, e não apenas mande o meu povo para a terra de novo, mas financie esse retorno, dê madeira, dê prata, dê ouro, dê liberdade, dê cartas, e se alguém se opuser a esse retorno, se levante contra e garanta o retorno do meu povo, porque eu, o Senhor, estou conduzindo essa situação. E aí então Deus conduz essa situação, e Ciro então dá liberdade ao povo, e o povo por volta de 516 volta para a terra. E quando eles voltam para a terra, eles estão no meio de uma crise. E por quê? Porque o ambiente que eles encontram ali não é um ambiente como eles haviam encontrado no primeiro momento. Eles não encontram ali um ambiente bonito. Eles não encontram caixos de uvas que podem ser carregados por 2 homens, caixo de banana que é maior do que um homem comum. Eles não encontram ali riqueza e prosperidade, pelo contrário, eles encontram uma Judá vazia, eles encontram um território destruído, e eles encontram a ausência de construção e de beleza e de esplendor. E nesse momento eles se percebem numa profunda crise, numa profunda adversidade. E é nesse contexto que esse Salmo 126, ele é composto. Ele é chamado de Salmo de romagem, mas não uma romagem como o Salmo 122, por exemplo, porque no Salmo 122 tem um aspecto da romaria, da procissão, enquanto que no Salmo 122 é o indivíduo saindo de casa para ir para o culto lá no templo de Jerusalém. Por isso que ele diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Aqui é um indivíduo que saiu da escravidão, que saiu da humilhação, que saiu da opressão, que saiu debaixo do gradil do mal e agora está voltando para a sua terra. Mas a sua terra não está construída, edificada, formosa. Pelo contrário, a sua terra está desolada, desolada por causa do pecado e por causa do mal. E aí então ele fica extremamente conduído, extremamente mexido e sensibilizado, e pega a sua pena e começa a escrever o Salmo 126. E esse salmo é uma resposta do salmista para aquela adversidade que se apresenta. Ele diz assim: nesse ambiente de recém-liberto, de tendo saído, de recém-regresso, né, ou ingresso do cativeiro, eu chego aqui na minha terra e minha terra está desolada. Diante dessa adversidade, o que eu vou fazer? Quais são os procedimentos que eu vou tomar? E eu queria trazer aqui nessa manhã, rapidinho, algumas atitudes que nós devemos tomar diante das adversidades.
diante dos ambientes caóticos, diante dos cenários de desesperança e desespero, diante daquelas visões tétricas e difíceis que às vezes a gente tem da nossa própria realidade. Havia neles uma alegria, uma euforia pela libertação, mas havia uma tristeza pelo que eles encontraram. Pensem na disposição de espírito dos hebreus, quando os hebreus foram livres por exemplo, do Egito. Deus oprimiu Faraó e deu vitória ao seu povo. Então eles saem dali como eleitos, como escolhidos, como protegidos, como vigiados, como velados por Deus. Deus está defendendo-os. Mas agora, quando eles saem da Babilônia, é diferente. Eles não saem de lá como filho querido de Deus que vai tomar a terra e Deus pune a Babilônia, a Persa ou os Medo-Persas. Não. Eles saem de lá de cabeça baixa. Eles saem de lá como um filho que está saindo do castigo. Eles saem de lá como um filho que acabou de apanhar e os pais estão na esperança de que eles tenham aprendido alguma coisa com aquele tempo. Há um momento de amargura, de angústia. Há uma alegria porque estão livres, mas há também um ambiente de adversidade. E além daquela comoção interna, quando eles chegam na terra, a terra não tem construções, não tem plantações, não tem muralhas, o templo de Salomão já não existe mais, a glória de outrora havia sido perdida, e eles estão diante da adversidade. E nesse cenário adverso, quais são as atitudes que eles nos ensinam a tomar a partir desse texto aqui? Em primeiro lugar, nas adversidades, nós devemos recobrar a nossa memória. É interessante o versículo 1, 2 e 3, que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de alegria, de cântico, e se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. E aí ele diz: verdadeiramente grandes coisas já fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Quando nós enfrentamos as adversidades, nós devemos recobrar a nossa memória, os feitos maravilhosos e gloriosos do Senhor. Quando nós estamos enfrentando os dias caóticos, nós devemos trazer à memória os feitos maravilhosos do nosso Deus. Nesse nosso tempo, irmãos, é um tempo difícil. Nós estamos passando por uma pandemia. Por exemplo, só lá na nossa igreja, muitas pessoas morreram, amigos de muitos irmãos aqui. Hoje lá, nós estamos mais ou menos com 10 pessoas que estão passando por alguma dificuldade nessa área, ou está internada, ou já saiu da internação, está se recuperando em casa, ou foi diagnosticada e está em casa. É um momento caótico. Quando você pensa na economia, o presidente da República recentemente falou ali na porta do Palácio do Planalto, dizendo que o Brasil está quebrado. Quando você pensa na economia, você tem um travamento. Quando você pensa, né, na guerra e rumor de guerra, você tem uma tensão no mundo. Esses dias aconteceu uma cena que a gente só via em filme do Spielberg, que é o Capitólio tendo sido invadido. Quando eu olhei aquilo, eu falei: Jesus, nós estamos assistindo um filme ou estamos vendo uma notícia real aqui? Não é verdade? Há um caos, uma adversidade. E aí a gente diz: não, mas isso tem a ver só com Barueri. Tem nada. Isso tem a ver com São Paulo, isso tem a ver com o Amazonas, que o povo não tem oxigênio. Isso tem a ver com os Estados Unidos, que tem um governo lá em conflito. Isso tem a ver com a China, tem a ver com o mundo. E aí a gente diz: nós estamos diante de uma adversidade muito grande. O que fazer? No meio desse caos, desse cenário não muito propício, a palavra de Deus e o chamamento de Deus para nós esta manhã é: traga à memória tudo que o seu Deus tem te feito. E você vai ver que apesar do caos, aleluias, você vai poder dizer: sim, grandes coisas já fez o Senhor por nós. E é com base na memória que nós temos alegria, aleluias. Você precisa fazer um esforço mental, trazer à sua memória aquilo que Deus já fez por você. É isso
que vai fazer você ter força, ânimo, galhardia, nobreza para enfrentar esses reveses que nós estamos enfrentando. Se você se esquecer quem é o seu Deus, e se você se esquecer o que o seu Deus já fez por você, você vai cair no mar de desespero, num poço de amargura. Mas se você se lembrar do que o seu Deus te fez e quem o seu Deus é, saiba de uma coisa: o fruto disso será alegria para a tua alma, será contentamento para o seu coração, e então você vai poder dizer: a minha boca se encheu de riso, os meus lábios de cântico, o meu coração de sonhos, e eu pude dar bons testemunhos. Por quê? Porque eu me lembrei do que o Senhor já fez e de quem Ele é. Aleluias. Fala para o seu irmão, não tenha amnésia não. Fala para ele assim: Deus hoje está te dando uma pílulazinha, aleluia, diga, uma pílulazinha boa para restaurar a sua memória. Aleluia, Deus quer que você lembrando do quê? Das coisas ruins, lembrando do quê? Do passado imaculado ou maculado? Não, Deus quer que você se lembre das obras gloriosas, para dizer como o salmista disse: grandes coisas fez o Senhor por nós. E essa circunstância não determina quem é o nosso Deus, aleluia, e quem seremos nós, porque estamos nas mãos do nosso Deus. Lembre da obra da redenção. Lembre de Jesus, que te amou profundamente e que veio aqui nesse mundo e foi concebido virginalmente em Maria e nasceu como uma criança comum e andou pelas ruas poeirentas da Palestina. Como diz Lucas no capítulo 10, versículo 38, andou por toda parte, fazendo bem a todos os oprimidos do diabo, porque o Espírito de Deus era sobre ele. Lembra-se de Jesus, aleluia, que atendeu as crianças, que deu dignidade às mulheres, que tratou o mais vil pecador com amor e com graça. Lembre de Jesus que alimentou multidões. Lembre de Jesus que recrutou os seus discípulos e outorgou-lhes poder. Lembre-se de Jesus que foi morto na cruz do Calvário para salvar e redimir a sua vida. Lembre-se de Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, e quando ele apareceu para João lá na ilha de Patmos, ele diz assim: eu fui morto, mas agora eu vivo, e eu vivo para todo sempre. Lembra de Jesus que foi assunto aos céus e agora está à direita de Deus Pai, e Paulo diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Lembra-se de Jesus que João diz assim: filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis, mas todavia se pecardes, saibam que vocês não estão sozinhos, mesmo nesse momento mais difícil, vocês têm um advogado junto ao Pai, aleluia, que intercede por vós. Aleluia, lembre da pessoa bendita e gloriosa de Jesus, e isso vai trazer sonhos, riso, cântico e bom testemunho. Lembra não só disso, no sentido da redenção, mas lembra também o dia que você foi salvo. E como, ao ser salvo, parece que todos os seus problemas tinham se extirpados, tinham sido desfeitos e resolvidos. Lembra-se do dia que você encontrou com Jesus, que Jesus entrou no seu coração, que Jesus selou você com o seu espírito, que Jesus escreveu o seu nome no livro da vida, e que Jesus te convenceu que você não é deste mundo, que você não está nas mãos e nos domínios das trevas, mas você está no controle maravilhoso e bendito de Jesus. Lembra da sua redenção. Lembra não apenas da redenção, mas lembra da provisão. Aleluia, quantas vezes Deus cuidou de Israel, quando Israel estava na aridez do deserto. Quantas vezes Deus cuidou deles. 3 milhões de judeus durante 40 anos, todos os dias pela manhã, Deus mandava o pão. Quando havia falta de carne, Deus mandava carne. Os salmistas cantam dizendo assim: que Deus é este, que
que faz chover água da rocha, quando não havia fonte, cisterna, rio, Ele fazia a rocha dar água para manifestar a sua provisão maravilhosa ao seu povo. Lembra-se do seu Deus. Lembra-se desse Deus que expulsou as nações estrangeiras e colocou Israel, um povinho pequeno, dentro daquela nação. Lembra-se de Davi, que em desvantagem enfrentou Golias e, dirigido por Deus, teve vitória. Lembra-se da mão poderosa de Deus que resgatou o seu povo das mãos dos babilônicos. Lembra-se dos feitos maravilhosos e das provisões, não apenas bíblicas, mas das provisões que Deus já fez e já derramou sobre a sua vida. Eu já fui muitas vezes resgatado por Deus. Deixa eu contar uma experiência rapidinho aqui. Eu estava no meu escritório um dia, 5 minutinhos. Estava no escritório, e aí lá no escritório recebi uma pessoa, e ela falou assim: olha, pastor Henrique, infelizmente eu estou me divorciando e tal. Eu falei: tá bom. Fiz toda a documentação e eu queria tocar aquele caso para uns dias posteriores, assim, que eu estava muito atarefado. E ela falou assim: não, tem que ser hoje. Se não for hoje, não vai dar certo. Eu falei: bom, tudo bem. Aí eu fui, trabalhei ali, cobrei um X dela, trabalhei ali praticamente a manhã toda e consegui concluir o serviço e entreguei para ela. Falei: bom, colhe as assinaturas e volta. Quando você voltar, a gente cuida disso ainda hoje. E ela, desesperada, foi lá, fez o que tinha que fazer e voltou, e eu protocolizei. E o processo foi distribuído e foi resolvida a questão. Mas quando ela estava ali na minha mesa, ela pegou o celular e ela fez uma transferência para mim. Eu falei: pode pagar como você achar que deve. A gente conversa. Ela pagou imediatamente. E eu fiquei todo empolgado, mas ao mesmo tempo triste, porque você não pode gastar o dinheiro que caiu na conta rapidinho. Eu falei: bom, eu queria ir lá no McDonald's comer um Big Mac e não vai dar. Eu falei: mas depois eu faço isso. Quando foi no dia seguinte, era quarta-feira, eu vim à noite pregar aqui, e à tarde eu fui fazer uma audiência lá no Tatuapé. Quando eu chego lá no Tatuapé, fiquei na audiência da 1 da tarde até 6 da tarde. Quando deu 6h30 mais ou menos, que eu saí do fórum, uma audiência complicada lá. Aí quando eu saí do fórum assim, chego no lugar que estava meu carro, só tinha um cone, e escrito assim: liga nesse número. Liguei no número, aí alguém falou assim: não, só vai ligar amanhã, 9 horas da manhã, o seu carro foi guinchado, está num pátio lá em Guarulhos. Falei: bênção de Deus. Aí meu carro tinha sido guinchado. No dia seguinte, peguei uma colega advogada que eu ia ter uma audiência com ela. A gente foi, teve a audiência, depois eu falei: você vai correr comigo até eu resgatar esse carro. Bom, eu sei que o dinheiro que a mulher tinha me pago insistentemente, porque eu não ia receber naquele dia, porque eu não ia fazer o serviço naquele dia, mas aquele dinheiro que ela tinha me pago naquele dia foi o dinheiro suficiente para eu resgatar meu carro, pagar tudo, regularizar tudo e estar com o carro em casa. Eu estava sem dinheiro, mas eu estava com o carro. A provisão veio antes do acontecimento. Isso não pode sair da minha mente. Nesse tempo de escassez e de necessidades e de carências, Deus diz para você: traga à sua memória a provisão e o cuidado de Deus. Aleluias, traga à sua memória, aleluias, as coisas que Deus já fez por você, a obra da provisão, a obra da redenção e aquelas obras, irmãos, de portas improváveis que se abriram. Quantas portas improváveis já foram abertas na sua vida? Quantas coisas aconteceram de forma surpreendente que você prospectava para uma direção e Deus mandou para outra? Eu quero dizer para você, no momento de aflição, de adversidade, de dificuldade, traga à sua memória aquilo que Deus já fez por você. Segundo lugar, aleluias, glória a Deus. Não apenas traga à sua memória aquilo que Deus já fez, mas promova orações profundas de Deus, a Deus pela restauração. O Salmo 126, verso 4, ele diz assim: restaura a nossa sorte, Senhor. Outra vez, restaura a nossa sorte. Isso quer dizer que o salmista, além de lembrar, ele orava. Nós precisamos lembrar o que Deus fez por nós, mas nós precisamos orar para que Deus restaure a nossa sorte. Agora,
Somente ora por restauração aquele que faz uma leitura e que reconhece que as coisas não estão bem. O negacionista não ora para a restauração, porque ele nega o caos. Mas o indivíduo que admite o caos se humilha, ora, Deus ouve e responde e restaura para a glória do seu nome. Enquanto você negar os ambientes caóticos, as adversidades, e que você não consegue administrar determinadas demandas na sua vida, enquanto você negar, estas demandas não serão solucionadas. Mas o dia que você decidir, pela humildade, cair nos pés do Senhor e dizer: Senhor, realmente eu tenho um problema aqui, e eu não consigo resolver, saiba que para aqueles que reconhecem, o Senhor tem restauração. Agora, não adianta eu reconhecer apenas a situação como necessária de uma restauração, eu preciso reconhecer Deus também como aquele que pode me restaurar. É por isso que o salmista diz assim: restaura a nossa sorte, ó Senhor. Ou seja, eu preciso admitir que Deus é poderoso para restaurar. Enquanto eu ficar esperando uma solução de mim mesmo, das autoridades, enquanto eu ficar colocando meu coração na Organização Mundial da Saúde, na Anvisa, no presidente, no Dória, as coisas não vão andar. Mas quando eu colocar a minha esperança, a minha confiança e o meu coração em Deus, aleluia, haverá restauração de Deus para a minha vida. Aleluias, glória a Deus. A obra da restauração de Deus é uma obra que envolve aquele que crê no sobrenatural. E aqui nós temos um pedido do salmista. Ele diz assim: restaura a nossa sorte como dantes, Senhor. Sim, restaura-nos como as correntes ou torrentes do Negueb. Eu nunca tive lá em Israel, mas eu tenho um atlas bíblico em casa, e é só você abrir lá no atlas bíblico para estudar um pouquinho sobre o sul de Israel, e você descobre que o Negueb não é na verdade um rio. O Negueb é o quê? É um deserto. Ele é chamado de o deserto do sul. Ele na verdade marca a divisão entre o Egito e Israel. No meio desse deserto tem o Monte Sinai. Então é um deserto árido, seco. Mas, irmãos, no período das chuvas acontece um fenômeno. As chuvas, elas são derramadas e elas caem nas montanhas. Por exemplo, o Monte Hermon é um desses montes, e cai nas montanhas. E aí aquelas montanhas começam a se encher. E as montanhas se enchem tanto que elas começam a romper, ter pequenas fissuras nelas, e elas começam a gerar veios de água, e aqueles veios de água vão se unindo em torno do vale ou do deserto do Negueb, de modo que um dia você passa lá, você pega assim, e a areia está seca, 50, 60 graus, mas no outro dia, quando você passa lá, parece que aconteceu um milagre, porque choveu ontem, as torrentes estouraram, e o Negueb está cheio de água, e aí cumpre-se o que o profeta Isaías falou: Deus é aquele que faz rio em ermos e faz mananciais em desertos. Quem ora por restauração precisa acreditar que nas coisas mais impossíveis, nas coisas mais ilógicas, quando Deus quer agir, Ele libera a sua palavra, e das montanhas sorvem água, e os desertos se transformam em mananciais para a glória e louvor do Senhor. Outra coisa, quando nós oramos por restauração, nós temos que entender que há restauração que é rápida. O Negueb, ele se enche da noite para o dia, e pronto, milagroso, está restaurado. Mas tem aquela restauração que acontece como fruto do plantio, porque o texto diz assim, que aquele que leva a sua semente, andando e chorando. Andar tem a ver com lentidão, diferente de correr, que tem a ver com celeridade. Andar é um processo lento, você anda lentamente, semeia lentamente, aguarda o tempo, mas lá na frente a restauração vem. Tem restaurações que Deus faz da noite para o dia, tem restaurações que Deus traz ao longo dos anos, mas o nosso dever é continuar em todo tempo orando por restauração. Fala para o seu irmão: ora por restauração. Aleluia, ora por restauração em nome de Jesus.
Tem restauração que ela é só milagrosa, é só de Deus para nós. Como, por exemplo, quando Deus restaura as torrentes do Negueb, é uma obra divina. Deus é que manda a chuva, Deus é que faz essa chuva ser abundante, essa chuva estoura ali nos montes e libera água para o Negueb. É uma ação de Deus ali, milagrosa, transcendental, gloriosa. Mas tem restauração que depende da participação do homem, que é você que tem que andar, você que tem que semear, você que tem que participar. Mas aí Deus, vendo a sua participação e o seu esforço, une-se a você e traz a restauração para a glória, honra e louvor do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Ore pela restauração. E por fim, não apenas traga memória, não apenas ore pela restauração, mas em terceiro e último lugar, nas adversidades, creia que de Deus vem uma resposta. É interessante que aqui nesse salmo hebreu, nós não temos uma rima de palavras, mas nós temos uma rima de pensamentos. Por exemplo, ele conjuga, ele diz assim no verso 5, aquele que semeia chorando e aquele que anda chorando. Então ele fala de andar e semear, e tanto andar e semear chorando. Mas aí aquele que faz isso, que anda chorando e semeando, voltará com alegria, com alegria. Ele coloca o contraponto, com alegria. Primeiro, a sua boca se encherá de riso, aleluia, seus lábios de canto, a sua alma de sonhos. Ele se encherá de testemunhos e não voltará apenas com efusão interna, mas ele voltará com seus molhos em suas mãos. Deus não responde apenas restaurando-nos internamente, mas Deus também responde nos restaurando aquilo que nos é valioso, que está fora de nós. Deus vai restaurar os seus sentimentos, as suas emoções, Deus vai restaurar o seu ânimo, a sua fé, a sua esperança, mas Deus vai restaurar também aquilo no seu entorno, aleluia, que está caótico, se você orar confiantemente em Deus. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. É como Davi ora dizendo no Salmo 40, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor. É como o salmista no Salmo 119, 49, ele diz, lembra-te, Senhor, ó Senhor, lembra-te, lembra da palavra que o Senhor deu ao seu servo, na qual o Senhor tem me feito esperar. O Senhor tem me feito esperar numa palavra, e eu não vou desistir de orar, crendo que o Senhor vai cumprir com esta palavra. É de Jeremias a frase quando ele diz, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Nesse tempo de caos, nesse tempo de adversidade, traga à sua memória aquilo que Deus tem feito por você. Ora, ora, crendo em Deus por uma restauração, e creia que Deus responde, Ele restaura mesmo. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Nós não podemos ser como a igreja de Jerusalém, que orava pela libertação de Pedro, e quando Pedro foi liberto, achou que era um fantasma. Nós não podemos ser como os discípulos, que clamavam por Jesus para que ele viesse a eles na tempestade, e quando Jesus veio andando sobre as águas, eles acharam que era um fantasma. Nós não podemos ser, aleluias, descrentes da nossa própria oração, não. Ora por restauração e creia que Deus ouve, te responde e te atende. Nós temos que orar como aquele soldado que o amigo dele chegou para o capitão e disse assim, ô capitão, eu vou buscar meu amigo lá. E o capitão disse assim, olha, com certeza você vai buscá-lo lá, mas essa hora ele já deve ter morrido. Aí o indivíduo, mas eu vou buscar. E aí quando ele foi, ele encontrou o amigo dele baleado já, num buraco, colocou o amigo nas costas e trouxe. Quando chegou lá no pelotão, ele trouxe assim, colocou o corpo morto nos pés do general. O general falou assim, o capitão falou, olha, meu amigo, falei para você arriscou sua vida aí, mas... Aí falou, não, mas valeu a pena mesmo assim. Por quê? Porque quando eu cheguei lá, ele estava num buraco, todo furado de bala. Mas sabe o que ele pôde falar para mim? Eu sabia que você vinha, por isso eu me escondi aqui nesse buraco.
A gente tem que orar com essa expectativa. Aleluia, não importa a situação que estejamos, nós sabemos que Ele vem. E quando Ele vier, Ele vai liberar uma palavra. E tudo será restaurado para a glória do Senhor. Aleluia! Nós precisamos fazer igual aquela missionária que convocou, já havia 4 anos que não chovia numa tribo indígena, e ela convocou lá os índios para orar, para que Deus derramasse chuva. E quando ela reuniu todos os índios lá na Oca, ela apresentou-se diante deles, e ela falou para eles assim: olha, eu creio tanto que Deus vai mandar a chuva, que eu trouxe aqui uma prova da minha fé. Ela tinha trazido um guarda-chuva. Quando ela saiu, a chuva desceu de fato e de verdade. Aleluias, aleluias. Nós temos que orar como John Knox, que orava dizendo assim: Senhor, dá-me a Escócia para ti, Senhor, senão eu morro. E ele foi orando, até que ele ouviu da rainha da Escócia dizendo o seguinte: eu não tenho medo de todos os exércitos ingleses da Europa, mas eu tenho medo da oração de Knox, porque Deus vai dar a Escócia para Knox de verdade. E foi mesmo, aleluias. A rainha se converteu e o parlamento escocês tornou a fé de Knox, a fé evangélica, como a fé principal da Escócia. Aleluias, glória a Deus. Eu vou dizer para você: ora, irmãos, ora com alegria, com contentamento, sabendo que quando você ora, Deus responde. Levante a sua mão, Deus vai responder você. Aleluias, Deus vai atentar para o seu choro, Deus vai ouvir a tua angústia, e haverá restauração da parte de Deus, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Você não pode orar igual Marta e Maria, que manda vir o Senhor, e quando Jesus chega lá fala: se o Senhor estivesse aqui. Aleluias. Não, você tem que orar igual o centurião. O Senhor não precisa nem ir em casa, só libera uma palavra daí mesmo. Aleluia, só libera uma palavra e vai dar tudo certo. Aleluia, glória a Deus. Olha crendo, irmãos, ora crendo. Aleluia, que Deus ouve e responde, restaura. O Senhor tem restauração para a sua vida, o Senhor tem restauração para a sua família, o Senhor tem restauração para a sua casa, o Senhor tem restauração aqui para Barueri, para São Paulo, o Senhor tem restauração para o Brasil, o Senhor tem restauração para o Amazonas, o Senhor tem restauração para nós. Eu sei que nós vamos ainda viver tempos áureos na presença gloriosa do nosso Deus. Nós pregamos a tua palavra aqui esta manhã, e a tua palavra é viva e é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e a tua palavra é apta para discernir as intenções do coração. Nós pregamos a tua palavra aqui esta noite. A tua palavra, Senhor, é como um martelo que vai batendo e vai quebrando toda a resistência. Nós pregamos a tua palavra aqui esta manhã, Senhor, e a tua palavra, ela é como fogo que vai queimando e ardendo em nosso coração e na nossa mente, Senhor. Nós pregamos a tua palavra aqui, ó Deus, esta manhã, e a tua palavra, Senhor, é como água nos nossos desertos, trazendo vida, trazendo renovação, trazendo saúde, trazendo folhas, flores, o perfume das flores, Senhor, e os frutos, Pai. Nós pregamos a tua palavra aqui esta noite, esta manhã, e nós pedimos a ti: restaura-nos, 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 Senhor. Ah, meu Deus, os doentes desta igreja, visita agora onde eles estão, Pai. Ah, meu Deus, eu sei que temos a nossa limitação humana, tem a limitação do próprio doente, do próprio paciente, Senhor, que o seu corpo às vezes tem comorbidades, mas o Senhor é o Deus que faz a restauração, Pai. O Senhor é o Deus que traz a restauração. Visita as pessoas que estão em casa e que estão, ó Deus, prostradas. Derrama um avivamento, Senhor. Derrama ânimo espiritual e contentamento para a glória do teu nome. Restaura-nos, Pai, nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém.